Cultura. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando aqui a chegada da Roxane Rojo, que a gente vai estar conversando com ela hoje. Eu vou apresentando aqui. Ela é professora livre docente do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. É doutora e mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC, em São Paulo. E ela tem pós-doutorado em Didática de Língua Materna na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Geneve, na Suíça. Ela também é pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então hoje a gente vai ter o prazer de conversar com ela sobre educação. Acho que ela está chegando aqui. Então vou convidá-la. Cadê? Roxane. Não, está chegando aí. Muito bem-vindos. Olá! Entrou. Eu e minhas dificuldades com o Instagram. Olá, querida. Obrigada pelo convite do Projeto Comida e Cultura. Uma felicidade estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Uma honra conversar aqui com você. Tá me ouvindo bem, Roxane? Tô. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, ótimo. Tá. Então, eu já te apresentei antes de você entrar aqui, eu já estava contando quem você é, tudo que você faz, e acho que a gente podia começar assim, você contando um pouquinho sobre a sua trajetória toda e o que te motivou a trabalhar com educação. Como é que é a sua história? Com dentro da comida educação? ou sem comida? Como você preferir. Tá bom, vamos sem comida primeiro. Na verdade eu queria inicialmente, quando terminei o ensino médio, fazer filosofia, mas minha mãe se opôs ingentemente, né? Porque diz que lá na USP, na filosofia, só tinha comunista. Adivinha o que eu virei depois, não é? Mas daí eu fui prestar letras e acabei me achando em letras, né? Em literatura, mas depois achei literatura muito viajandeiro quando formei. Logo que formei, ou até antes de formar, eu já estava dando aula na escola pública, né? No Tatuapé, no ensino médio e no ensino fundamental. Aí formei, continuei um tempinho fazendo isso, mas aí senti a falta de... Tempinho mesmo, 1 ano, 2. Mas aí senti a falta de continuar estudando, fui fazer mestrado e depois doutorado lá na PUC, né? E aí tinha que escolher entre literatura e língua. Aí um amigo meu, anjo da guarda, me disse, olha, para fazer carreira em literatura precisa muito cacife para mulher, né? Se for pensar, todos os autores acadêmicos de literatura, a grande maioria é homem, né? E aí ele falou, achava melhor você fazer linguística mesmo, que dá mais certo. E aí eu fui fazer lá na PUC, no LAEL, que era um programa, o primeiro programa do Brasil de linguística aplicada, que aí é voltado para o ensino, né? Aí fiz mestrado, doutorado lá, e a minha preocupação sempre foi ensino de língua escrita, sobretudo letramentos, mas também, claro, se letramentos entra literatura. Então, acabei abordando a literatura de borda, de viés, né? Pela borda do prato, como diz o outro, né? Mas acabei me especializando nessa coisa de formação de professor, de currículo, de ensino, né? De língua, principalmente. Muito legal. Eu te apresentei e não falei que você também é autora de vários livros, né? E organizadora também. Eu recentemente li esse daqui, esse que eu estava te falando, né? Multiletramentos na Escola, que eu achei incrível e eu achei assim, eu falei, nossa, de quando que é esse livro? É 2012.
2012. 2012. Então, imagina, 8 anos atrás, e imagino que vocês já falam sobre multiletramentos há mais tempo ainda, né? E a É, gente só agora, com a pandemia, que os professores estão mais. é, é, Então, eu falei, é. nossa, parece uma coisa até visionária, né? Então, eu queria que você. Para nós, essa pandemia veio a calhar. Nossa, Pois é. porque a gente tem muito o que dizer a Eu respeito queria que você do falasse um pouquinho digital. sobre o que que é que é esse termo multiletramentos. Que... Então, isso é bem muito velho, né? Na verdade, esse grupo é um grupo de linguistas, pedagogos, gente preocupada com educação, que se reuniu numa cidade chamada Grupo de Nova Londres por causa disso, numa cidade americana em Nova Londres, com vários autores importantes em semiótica, semiótica social, educação e tal, para discutir em 96, imagine só, 96. Ó, há quanto tempo? Pois é, olha quanto tempo. Para discutir o seguinte, que eles achavam que o mundo estava mudando muito em duas direções, né? Primeiro, os textos, por causa do digital, né? Estavam mudando demais, porque eles são, como essa nossa conversa agora, multissemióticos ou multimodais, né? Contam com todas as linguagens ao mesmo tempo, oral, escrito aqui embaixo, a Elaine, que acabou de entrar, ou não sei o quê, quer dizer, é multi-informação, né, o tempo todo, a imagem, se eu quiser botar música de fundo, a música, enfim. Muito diferente da era do impresso. Olha que lá em 96 eles já estavam falando isso, né? E aí o que impacto que isso tinha? A outra coisa, e eu me lembro bem dessa coisa, porque eu estava voltando de lá, da Suíça, na verdade, que eu tinha ido fazer um pós-doc em 96, e me lembro de ficar um pouco impactada mesmo com a mudança da cara da cidade de Genebra, né? De repente ela virou, ela sempre foi uma cidade turística, mas de repente ela virou uma cidade multicultural e multietnias e multirraças e multi países. Sempre foi, mas deu uma intensificada terrível, por essa época mesmo, né? Enorme. Uma cidade pequenininha, tal, que era pacata, parecia Piracicaba, assim, sabe? Sei. E, de repente, tinha gente de toda parte do mundo, você ouvia todas as línguas no meio da rua, mas uma intensificação muito forte. E eles falam disso também. Então, esse conceito de multiletramentos tem duas faces. Uma, multiplicidade de linguagens nos textos, por causa do digital. Outra, multiplicidade cultural, étnica, etc., das populações em grandes centros urbanos. Então, eles querem trabalhar com as duas coisas, com a multiculturalidade presente nas sociedades urbanas, né? E Uhum. com a multimodalidade ou multissemiose, a multiplicidade de linguagem presente nos textos digitais, sobretudo, né? Que o digital é que permite isso. Eu fico pensando, essas novas gerações aí, essa nova geração que chega, as crianças, né, desse momento, você acha que elas chegam mais preparadas já para compreender esse multitudo, né, essas multilinguagens? E você acha que esse é um papel da escola também, de... Com certeza. E ela está muito atrasada, né? No caso brasileiro. Em geral, não é só aqui, não, viu? Em Genebra também era, naquela época, e continua sendo. Em geral, eu acho que a escola está muito atrasada para entrar de fato nesse barco. Tem feito seus esforços, mas nenhum com eficiência, o que é uma coisa muito chata. Eu odeio gente ineficiente. Eu Então, também. eles acabaram de fazer, por exemplo, no Estado, eu participei da redação, uma diretriz da Secretaria Estadual de Educação para o Estado de São Paulo para tecnologia no ensino. Mas Uhum. aí o que Rocieli pensou? Rocieli foi nosso ministro na época do Temer, da Educação, Da e quando ele educação. terminou, virou secretário de São Paulo. O que ele pensou quando ele pediu isso? Eu boto 2 aulinhas de 2 horas, 4 horas, no máximo 3 horas, na semana de tecnologia,
né? Não vai dar certo. Não é isso. É a Não é isso, né? tecnologia o tempo todo como ferramenta para se estudar, para se viver, para conversar com você, para fazer uma live, enfim, para usar o Facebook, a rede social, enfim. Ela é a ferramenta. É a mesma coisa que ele dissesse séculos atrás que ele ia botar uma aulinha de escrita, manual, de caligrafia, por semana para a pessoa aprender a escrever. Não é possível, né? Pois, pois é, e Eu você acho que só. a internet hoje em dia é como era a caneta Bic no meu tempo, entendeu? Para você poder Claro. se comunicar, né? Então, Exatamente. E eu vi numa entrevista que você deu, não sei, acho que era uma palestra, não sei, que eu estava te pesquisando, e aí eu vi que você falou uma coisa super interessante, porque uma das coisas que o Rosselli pode falar, ou que outras pessoas podem dizer, ah, mas puxa, na escola pública a gente não tem, né, computadores suficientes, equipamento, equipamento, internet e tal. conexão, Aí conta o falta que você de falou. vontade política. E aí Eu você deu digo uma isso há ideia mais de 10 simples e anos. maravilhosa É. de pedir uma troca com Mas as é empresas. claro, a Conta gente isso, que tem eu essa achei maravilhoso. mania, rico, né? Monteiro Lobato e se plantando tudo dá, né? Então, é assim, você quer o mercado da internet no país? Leva, leva. Não tem contraparte nenhuma. Pode entrar, Vivo Espanhola, não sei quem, não sei aonde, Netflix dos Estados Unidos. Pode entrar, pega o mercado, leva. Ganha uma fortuna, eu não sei você, mas a parte da fatia do meu gasto mensal maior aqui em casa é com a Vivo, né? Portanto, Sim, internet, gasta-se televisão, muito. conexão, etc. Né? Mas podia ser com qualquer outra, todas elas são multinacionais. Como é que você entrega o mercado inteiro? É a mesma coisa que eu dissesse que eu vou dar o pré-sal e vou acabar dando. Eu vou dar o pré-sal e o petróleo todo, de graça ainda pedir, pelo amor de Deus, para eles levarem. É mais ou menos isso que fizeram com a internet. Né? Por que não pede? 100 mega de conexão, todas as escolas públicas, todos os hospitais públicos. Então, é nada para eles, é merreca. Eu gosto de repetir isso sempre. É merreca para eles, é esmola. Pois é, uma Fariam, contrapartida assim, imagina, simples que poderia resolver muita coisa aqui no nosso tudo, país, tudo. né? Aí ficar reclamando, mas não tem computador na escola, mas não tem conexão. Pois é, não tem mesmo, né? A E gente uma tem ideia, a gente, enfim, falta de vontade política, como você falou, falta de né? vontade política, eu acho. Agora, Aí não esse. tenho mais paciência para esse papo dessas mazelas. Porque a escola não está equipada, passou do tempo. Falar isso em 96 é uma coisa. Falar isso em 2020 é outra, gente. Já vão-se quase o quê? 20 anos, 25 anos, um quarto de século que nós estamos discutindo isso. E nada, não vira, não anda. Duas aulinhas de tecnologia, vai estar desconectado, mas sabe, continua essa. Pois é, Já e não. isso vai com certeza aumentando esse abismo que a gente tem, né? Social, ele Oi? só vai fazer aumentar, porque. Oi, Você está me voltou. ouvindo? Porque deu Fala uma de novo, parada. deu É. uma paradinha. Então, que isso me faz pensar que esse abismo Agora eu estou ouvindo. social e educacional que a gente tem, ele vai só aumentar, porque, Claro, claro. né? Agora, quem está na pandemia e está em casa, quem é da classe média e pode pagar para esse serviço e tem equipamento tal, está conseguindo ter aula e está conseguindo cumprir, né, as horas e tal. Sim. Quem não tem, não tem. E Eu aí, vi outro dia na internet uma fotografia que devia estar na imprensa também, de um menininho pobre que pegou um celular de tela de toque, Xing Ling, e foi para a porta do açougue pegar carona no Wi-Fi do açougue, assim, deitadinho no banco virado, para poder pegar um pouco de carona no Wi-Fi do açougue, que o açougue deu a senha. pois Você é, fazer com uma triste. coisa dessa? Pois é. Triste demais. E aí o que a gente está vivendo aqui no nosso país, outra coisa que eu pensei ouvindo você falando é que esse analfabetismo digital, né, vamos dizer que a gente está vivendo,
ele só aumenta, faz aumentar as fake news, né? E o ouvido Sim. bom para as fake news, né? Então você falou sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que eu achei bastante importante, principalmente agora. Então, como esses multiletramentos e a importância disso até para tudo, né? Para a sociedade conseguir seguir sem ser tão enganada, né? Deu uma falhada aí, né? Então, eu Você acho que conseguiu é me assim, ouvir, né? né? A gente tem Hum. historicamente, ouvi parcialmente, mas a gente tem historicamente um problema grande com os letramentos. Não estou ainda nem nos multiletramentos, né? Com a Uhum. alfabetização, hoje em dia a gente já quase universalizou, isso não é mais um problema, mas ser alfabetizado não quer dizer que é ser letrado no letramento valorizado. Porque todo mundo é letrado. Se eu sou analfabeto e tomo ônibus pelo letreiro do ônibus, porque eu reconheço o desenho, eu sou letrado, embora eu não seja alfabetizado, tá certo? Todo letrado, todo mundo é. O problema são os letramentos valorizados e os letramentos críticos, que aí precisa da escola para alcançar, se a escola souber trabalhar com isso, né? Esperar que as famílias brasileiras não vejam o SBT, né? Não fiquem. Eles têm televisão ainda aberta, né? Enfim, o nível de informação é raso, muito raso. Não lê jornal, jornal impresso nem existe mais. O impresso está sumindo, a banca de jornal da minha casa virou uma lanchonete, né? Não existe mais, não vende mais. É uma lanchonete para amigos tomarem uma birita no fim da tarde, né? Você não acha mais Uhum. banca de jornal, né? Então, o impresso desapareceu. Sobra na escola só o livro didático, que nem sempre é bom, mas não é dos melhores. Como é que vai? Se informa pela TV aberta? Aquela coisa, né? Record, esse tipo de... Né? Globo também, mas, enfim. Como é que fica essa questão do letramento geral, da qualidade do letramento, né, da população? Que aí a Uhum. internet é mais democrática nisso, né? Se o cara tem acesso a sinal e a conexão, ele vai poder procurar informação como ele quiser. Se ele quiser continuar vendo só bobagem, né, só rede social e só a Globo ou Netflix na internet, ele vai continuar. Se não, ele pode buscar o que ele quiser. Ela é amplamente democrática em relação a acesso. Só que daí isso precisava ser ensinado também na escola, do mesmo jeito que o letramento valorizado, né? E aí a escola retarda, demora, perdeu o barco, eu acho já, né? 96, 2020, 25 anos, para, né? Pois é, porque Falando alguma nem, coisa. nem as pessoas assim da classe média, hoje em dia, mesmo que tem esse não analfabetismo, né? Eles já são Sim, alfabetizados digitalmente, mas a maioria ninguém sabe pesquisar. Você vai lá, formado você põe. advogado, formado um monte de coisa que isso não garante, é isso que eu estou falando. Acesso ao letramento crítico, acesso aos multiletramentos, não garante. Não é uma questão de classe, não é uma questão de desenvolvimento de letramento, né? É, Então, você pode é do, ser advogado, aliás, advogado eu acho um bom exemplo. A internet diz que é a primeira profissão que vai acabar, né? Porque não vai precisar advocacia? mais. Direito. Porque Por- o site que dá informação gratuita e global sobre direitos e como se mover e tal, é 70% mais eficaz do que a atuação dos advogados. Então, eles acham que primeiro que vai desaparecer advogado, que a gente vai que poder loucura, né? é, Uma e maravilha, eu acho. outros. Essa parte eu até gostei. Dos últimos é médico e professor. Os primeiros, enfermeiro, médico, professor. Os primeiros são esses, assim,
a parte assim, para a mão para qualquer coisa da burocracia, né? Essas coisas todas que gerem a burocracia, os algoritmos vão reger melhor, né? Uhum. Muito Então, provavelmente mesmo. Agora, Roxane, chefias, burocratas, essas coisas, né? e didaticamente, o que que muda, né, com esses multiletramentos? Quer dizer, é uma pergunta, enfim, Muda é muito, muito muda abrangente, mas muito. o que você tem a Muda dizer? muita coisa. Tem um autor que eu gosto muito, que é um velhinho, que ele já está, ainda bem que ele não morre nunca, porque o dia que ele morrer eu vou ficar muito triste. Mas ele era um cara de física, tal, que acabou pesquisando letramentos e o digital, né? Depois de bem velhinho. É o Lem, que é o Jay Lem, que é um... Eu não sei de onde que ele é, se ele é americano, se ele é inglês, mas deve ser americano. E ele diz o seguinte, que tem Lemke. dois A tipos de Raquel escreveu aprendizado. aqui. É o Lemke, isso mesmo, Raquel. É Jay Lemke. Ele é uma gracinha, olha ele lá no, nas redes sociais e tal. Porque ele é Vou muito assim, procurar. animado, ele escreve uns textos muito malucos. Tal. Tem um traduzido e que está no Cielo, né? Pela lá o IEL da Unicamp, o Instituto de Linguagem da Unicamp, que é sobre letramentos, que é um texto riquíssimo. Cada linha que você lê tem uma coisa nova. Ele é muito louco, o Uhum. E o que ele diz? Muito Eu vou louco, até muito louco. anotar, Muito então. velhinho e muito doido. Eu quero chegar na idade dele com essa coisa, né? E o que ele diz a respeito dessas questões, né? Ele vai dizer que esses letramentos são letramentos de vários tipos, os digitais, né? Para o uso da internet como um usuário comum e normal, mesmo assim é um usuário diferente, porque se eu vou postar no Facebook e posto textão, muita gente posta textão, né? Mas a Uhum. própria ferramenta já encolhe o textão para um parágrafo, eu tenho que abrir se quiser, 3 chances para eu desistir do textão. Por quê? Porque não é uma ferramenta para textão, né? É uma Uhum. ferramenta para curto e grosso, pouco texto, e ser engraçado com imagem, buscar boas imagens, imagens de impacto. Eu, pelo menos, reajo muito melhor a isso do que a textão. Textão Uhum. só se eu gostar muito do meu amigo que está postando para eu abrir, entendeu? Confiar Você e muito todo nele. mundo, acho que é É, isso mesmo. não é uma ferramenta feita para isso. Então, o que o Lemke está dizendo? Que você pode pensar que no tempo do multimídia, por exemplo, multimídia, né? A primeira internet ela foi multimediática, não hipermediática, porque as coisas não estavam linkadas umas nas outras, estavam lado a lado. Você colocava no site as coisinhas todas. Era mais próximo do impresso. Uhum. Aparecia um texto impresso, uma imagem estática, tal. Era um jornal na tela, né? Estou falando lá em 1990 e bolinha, né? Uhum. Aí ele disse, bom, do multimídia, a grande sacada, isso ele dizia em 98, se não me engano. Ó que vem mais porreta. Quer dizer, vai chegar uma hora que a gente vai, quando assim o computador tiver de HD assim, uns 100 mega, que não é nada hoje, né? Minha HD tem 1 tera. Pois é. E quando também a conexão tiver assim uns 2 gigas, Pois é, 2 como mudou rápido, né? é, Nossa, é muito rápido tudo. Mas ele já rapidamente estava sendo mudou, supervisionário, né? 98. Quando tiver, a gente vai poder hiperlinkar, não texto escrito em texto escrito, hiperlink, que é diferente Do multimídia. colocar lado a lado, né? É a hipermídia, que apareceu nos anos 2000, na época das redes sociais, entre 2000 e 2005, né? A gente vai poder linkar coisa mais pesada, né? Tipo uma imagem estática. Tipo, hoje você pode pôr dentro de um texto qualquer coisa,
né? Vídeos, imagem em Vídeo, movimento, música, o que você se quiser. você quiser, e coisas muito pesadas, é o que ele disse, precisava a máquina ter HD e a conexão com a internet ser mais forte, né? Mas ele dizia isso em 96, quer dizer, ele é um visionário, né? Entusiasmadíssimo. Estou contando as histórias dele para dizer o seguinte, ele fala que tem duas educações possíveis, né? Uhum. E agora eu não vou, a aprendizagem, eu não vou lembrar o nome que ele dá agora, mas é alguma coisa como aprendizagem interativa, né? E se fosse o Paulo Freire, dizia aprendizagem bancária, né? Uhum. Não é isso, ele fala uma outra coisa, mas é essa aprendizagem transmissiva que a escola e o livro didático fazem. Não estou criticando, é alguma coisa já. Transmitir alguma coisa nesse país já é alguma coisa, né? E a pessoa assimilar. Mas ele diz a aprendizagem interativa é aquela desse século, que o cara vai atrás do que quer. Eu quero saber de comida, eu vou atrás de comida, eu quero saber agora, eu estou na fase orquídea. Quero saber de orquídea, estou procurando tudo que tem por orquídea, e eu vou atrás do conhecimento, né? Essa aprendizagem que não é que alguém vem lá depositar o conhecimento em mim, mas eu estou atrás disso, daquilo outro, e vou atrás disso porque Google do that, né? Uhum. Google It. Então, essa aprendizagem, ele diz, ele acha que é o fim da escola. Ele acha que não vai precisar mais da escola. Talvez lá, mas nem lá eu não acho. Nos Estados Unidos eu não acho. Senão a gente elegeu o Bolsonaro, mas eles elegeram o Trump. Dá na mesma. Né? Dá na mesma. Dá na mesma em termos de cultura. Pensa essas coisas que passam na televisão, do cara no interior do Texas. Tá, ó, ali, ó, né? E é falha de educação isso, né? Educação do meu tempo, que não era para qualquer um, eu consegui vaga na escola pública, mas com um pistolão do governador. Ou você era Uhum. rico, ou precisava de pistolão do governador, né? Então, Mas você temos muito a concorda com fazer. isso que ele pensa de que não a escola está fadada ao fim? O que você acha sobre isso? Não, depende de onde a pessoa está, né? Eu acho que não, por várias razões. Veja agora o fim da pandemia, né? Que o povo está querendo, a escola está querendo voltar e as famílias, algumas famílias, claro, não todas, estão Uhum. favoráveis. Por quê? Porque é mãe sozinha, mãe única, mãe pai, né? Aquelas mãe pai, precisa trabalhar, já voltou a trabalhar, não tem com quem deixar, enfim, precisa da escola. Vai desde a necessidade para a alimentação, né? A merenda escolar, que não é pouca coisa, até a necessidade de ter quem fique com as crianças para ela sair, se é uma faxineira, se é para sair e conseguir ganhar alguma coisa, não é? Uhum. Então, num país como o nosso, acho difícil. Agora, acho que isso aprofunda muito um fosso muito grande que tem entre as famílias que podem patrocinar um letramento ou um multiletramento de melhor qualidade, né? Com escola pública ou privada, tanto faz, seria a mesma coisa. Por quê? Porque a família tem uma escolaridade, uma formação, é voltada para a arte e tal. Para a arte, para a cultura, enfim, né? Para a literatura e tal. E que é uma raridade no Brasil, pense nesse país, né? Uhum. Quem tem esse nível de formação? Porque isso aí não tem a ver aí nem com classe social, porque tem rico que é mais ignorante que qualquer coisa e tem, né? Não tem a ver Sim. com dinheiro, tem a ver com formação. Ba- Agora, quem que consegue essa formação para poder passar para os meninos para a aprendizagem interativa dos meninos? Contar uma historinha, fazer um parênteses. Meu filho entrou aí Tá. para me ver, vai ficar bravo comigo. Mas eu estive lá na chácara com eles e estava a minha netinha lá e o meu neto, né? Cada um, ela no celular, tela de toque, e ele no tablet, fazendo alguma coisa. Ele reclamando muito, reclamando.
Ai, chatice, ai, que chatice. Porque ele está no fim do Fundo 2, né? Por que ele estava reclamando tanto? Porque a escola, antes da hora, na minha opinião, não é coisa para Fundamental 2, é para ensino médio, mandou ele ler Mia Couto. Mia Couto é maravilhoso, mas não é para Uhum, moleque de 13 anos, vamos combinar? É um uhum. professor bem intencionado, para burro, acho muito importante que ele venha a ler Mia Couto, mas não é para agora. Mas no Jorge Amado, que ele vai se divertir. Ele reclamando muito de ter que ler aquilo, acabou jogando o tablet e ela no meu celular ali, olhando. Eu falei, o que você está fazendo aí, Dora? Ela tem uns 10 anos. 10 anos. Eu estou, portanto, terceiro ano, né? Eu estou estudando alemão. Falei, como? A sua escola dá alemão? Ela falou, não dá não, mas as lições de escola eu já fiz todas para esse pedaço. Então, eu achei aqui esse site, ó, me mostrou o site, né? Virou o celular, todo escrito, no máximo com os podcasts, né? Dando a pronúncia. Podcast, só o streaming, nenhuma imagem. Todo em E alemão? aí ainda terminou dizendo assim para mim, Spreche wie Deutsch? Falei, ja, ich spreche. Agora, mas eu falei, mas por que você foi procurar? Eu falei, porque eu quero. Mas Então, olha, por a que que a escola? Raquel, eu entendi a sua história, mas a Raquel aqui está fazendo uma pergunta que justamente era essa pergunta que eu ia te falar. Porque tudo bem, tem a questão da social, Ela das está mães falando terem aqui também. que das mães terem que ir trabalhar fora e aí a criança tem que ficar tal. Mas além disso, né? Isso que a Raquel falou, né? O professor, a escola não tem que continuar existindo, mesmo que seja à distância, porque o professor ele vai ser a pessoa que vai Um mediador, ensinar né? Um mediador. esse letramento crítico que Camila. você Oi, tinha falado, Camila. né? Camila acabou de entrar, foi minha aluna. É, Que bom, bem-vinda, eu Camila. acho, eu acho que Né? sim. Porque como é É, que essas crianças vão saber, mesmo que elas tenham uma família, como é que elas vão saber por onde ir, né? No eu caso da acho sua que o neta, ela já Lemke, teve, né, eu um- acho que o Lemke está errado nisso, né? Eu acho que o professor tem sim, e a escola, se bem conduzida, tem sim uma grande missão de abrir o mundo, de mostrar as coisas, mas acho que os currículos precisam mudar bastante, mais do que estão mudando. Eles estão mudando acelerado, veio BNCC, veio um monte de coisa, mas você até coordenou, né, a equipe que redigiu o BNCC. coordenei E, no médio, eu acho. E depois trabalhei, acho que em língua portuguesa. Eu não lembro mais o que foi que eu fiz lá, mas eu trabalhei no BNCC. Isso. e, aí agora eu me perdi, então, porque eu ia te perguntar. Bom, é isso. Aí, que Eu importância você acho que vê não, que da. a escola não é dispensável, de jeito Não é nenhum. dispensável. Eu não concordo com o Lemke, que eu vou navegar e aprender tudo que eu quiser, como a Dorinha estava fazendo Com o o alemão, alemão. mas é porque ela também já tem, né, um monte de coisa que é na Porque está numa bagagem escola dela, boa, porque educativa, tem a tem pais. família, é Exato. músico, não sei o quê. Tá, é isso que eu estou dizendo. Agora, quantas pessoas no Brasil têm um nível cultural da família que meus netos têm? Poucas, pouquíssimas, Uhum, né? uhum, Continua. A elite eu não acho que é econômica no Brasil. A elite econômica no Brasil, mas às vezes é um lixo, né? uhum, A elite eu acho que é cultural mesmo, né? E certamente. agora, então eu não acho que dá para sair navegando e que a internet vai substituir, não. Acho que a escola tem, sobretudo a pública, uma enorme missão, vamos dizer assim, muito entre aspas, civilizatória, né? De apresentar a grande literatura, a boa música, coisa que ela não faz muito, né? Ela fica um pouco na coisa. Os livros didáticos melhoraram enormemente, mas fica um pouco na coisa do que é possível apresentar como texto, até por causa de coisa de direito. Podia ser muito mais divertida a escola, isso sim. Eu acho que os currículos poderiam melhorar muito, o tempo escolar ser diferente. Eu achei que você ia falar de comida,
eu queria falar deles para você. Eu fiz uns Então vamos materiais. lá, porque é isso que a gente vai entrar agora. Fala então. Ah, então, eu fiz os materiais para a Secretaria de Educação em 2015, portanto já faz um tempão, para o Fundo 1, para umas escolas que eles têm, que não é escola de tempo integral, é escola de ensino integral, que são Uhum. escolas que ficam em zona de risco, ou seja, lá de favela, Paraisópolis, no estado inteiro, e que as crianças ficam o dia inteiro na escola, justamente protegidas. Essa situação, favela, mãe trabalha, vai faxineira, então eles ficam o dia inteiro na escola. Essas escolas são muito interessantes. Então, eles pediram material, são muito equipadas, Uhum. são muito tudo, né? Pediram material digital, primeiro a quinto ano do Fundo 1, né? Para essas escolas. Eu chamei esses materiais de protótipos. Por quê? Porque eles só viram, fiz 20 para eles, 4 para cada ano. A ideia é que Uhum. eles fizessem isso no contraturno, acabou não rolando. Fizessem isso no contraturno, em 2 horas de aula e não aula de 40 minutos. 40 minutos, vamos dizer que só, vamos combinar que só dá para dar bom dia, né? Então, É, pouco tempo. 2 horas no laboratório de informática e tal. Tem um aluno que está experimentando numa escola lá em Sumaré com resultados bem interessantes. E aí, dentre os vários protótipos, por que eu chamo de protótipo? Porque ele é um esqueleto didático que só pode ser preenchido na navegação, né? Porque aí vai ter que Uhum. ver o vídeo navegando, vai ter que. Então, ele é um protótipo de alguma coisa que vai ser recheada na navegação, e o professor pode escolher caminhos, alguns mais variados, outros menos, né? Então, é protótipo tanto para o professor como para o aluno, que vai vendo as coisas e as coisas vão acontecendo. E Que aí eu máximo. fiz alguns sobre comida, eles são digitais, né? Então, cheio de Uhum. link, o Os problema é manter esses hipertextos. sempre hipertextual, os links, atualizar esses links e mantê-los atualizados é um trampo. Estou fazendo isso esse ano. Próximo livro eu vou escrever sobre eles. É muito interessante os meninos e os problemas que isso cria para a escola. Esse meu aluno está experimentando no segundo e terceiro ano, né? No chão da Uhum. escola com a professora. A professora dá, né? E ele está acompanhando e dá uma força e tal. Vira um murundu, a professora fica enlouquecida no começo, porque solta os pequenininhos, ele está observando segundo, terceiro ano, solta 8 e 9 anos, solta os Uhum. pequenininhos, de repente, na frente de um monte de computador que quase nunca usa, para trabalhar em grupo de 4. Vira um Deve ser uma loucura. furdunço, uma gritaria, ela não consegue dar aula, né? E aí eles ficam, a coisa mais bonitinha, a primeira coisa que eles falaram foi assim, não é nada que nem ela está dizendo lá na sala de aula, na frisa. A, B, C, D. Não é nada disso. É Q, W, essa que eu não conheço, E, né? A ordem das teclas, né? E Das aí letras. saíram fazendo, e tem 2 ou 3 sobre comida. Um no primeiro ano, que é para fazer uma festa de aniversário na cozinha da escola, é coisa para fazer furdunço na escola. Uhum. Pega a receita, vai lá fazer e tal, para entender. E aí, primeiro ano ainda está alfabetizando, segundo também, né? Aí, um no terceiro e um no quinto. O do quinto é bem, bem legal, porque é de história, né? Eles são sempre interdisciplinares, mas vão mais para uma disciplina. E aí é entender um pouco a história dos bandeirantes, né? Das entradas e bandeiras, Uhum. mas de uma outra ótica, né? De uma outra perspectiva, que não é que são os heróis nacionais que foram civilizar, né? Então, a perspectiva. E um item bem interessante desse protótipo, para caracterizar as culturas, né? O que era o português com seu embornal de farofa e carne, o que era, quem que ele estava invadindo, quem que ele estava matando, quem que ele estava derrubando, é bem por aí. E aí, um dos marcos identitários que a gente trabalha nas diferentes componentes do Brasil é a comida, né?
Então, a comida africana, a comida da senzala mesmo, por que ela é feita assim, da feijoada, ao uso do dendê e tal, a comida de Imbornal, do Bandeirante, e a comida indígena de Moquém e tal. E aí foi muito legal fazer isso via a comida, né? Porque tira essa coisa do bandeirante, entradas e bandeiras, desbravando o Brasil, os índios preguiçosos, né? Então, eu E os justamente negros. eu ia te perguntar se você acha que a alimentação se conecta com a educação e para quem está Com ouvindo que te certeza. conhece e que não conhece o projeto Comida e Cultura, eu vou aproveitar para falar brevemente o que a gente faz, Isso. né? Que Fala a mesmo. gente Eu vou esconder aqui que eu vou acender um cigarro. Desculpa aí. Tá bom. A gente é um projeto, né, Comida e Cultura, e a gente está dentro do currículo de uma escola, né, Ótimo. ensinando a cozinhar, né, para crianças de 1 a 10 anos, ensino infantil e Fundium, mas não simplesmente ensinando a cozinhar. Justamente a gente fala tanto do alimento de forma integral, entendendo toda a cadeia produtiva, né? Quem é que plantou esse alimento, onde é que foi, em qual bioma, Eu tenho um quem é o... protótipo desse também. Vou mandar os protótipos para você, para você Eu ver. quero ver, quem sabe a gente não vai Isso trabalhar mesmo. junto, né? Ru? Quem sabe? E aí, quer dizer, a criança ela consegue sacar, primeiro, todas as questões ambientais que a gente está vivendo hoje, né? Quais são as Exatamente. pegadas que a gente vai deixando e tal. E segundo, reconhecendo todos esses personagens, né? Uhum. Que estão ali, que plantam, que são os quilombolas, que são os indígenas, que são... Por exemplo, o nosso programa Mandioca. desse ano, exato, era justamente em cima da formação da alimentação no Brasil. Então, a gente estudou vastamente os indígenas, depois os quilombolas, depois a chegada dos portugueses. Então, como é que isso foi se dando? É isso que você está falando, né? Como Como é que foi foi? os E aí eu bandeirantes? Por acho que 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 a comida foi... É nós muito temos rico. como brasileiros duas riquezas inigualáveis. Eu que morei em Genebra, aquilo lá para mim era uma roça. Menina, era muito, assim, aparentemente aculturada, né? A produção É mesmo. cultural, artística, musical. Tem música. É aquele Oleri Ri lá de cantar lá na montanha e acabou, é música francesa e tal. Não tem. E nós temos duas grandes. A comida é boa, mas é aquela batata rosti, né? Batata frita com embutido, né? Uhum. Então, perto da nossa é um Pois escândalo. é, a gente tem Né? Então, uma biodiversidade incrível, né? Que dá para você e contar toda a uma história do país. miscigenação por causa da escravidão e por causa de tradições muito diferentes, a África, a nativa e europeu, entrando de tudo quanto é lugar, alemão, papapá, né, no sul, que criou uma culinária riquíssima. Então, eu acho que a gente tem duas bases, e aí eu quero conhecer seu projeto, né, fundamentais para poder ensinar com vida. Uma, para mim, é a cozinha, né? Eu achei que você ia falar disso. A outra é a música. A nossa música é maravilhosa e riquíssima em ritmos diferentes, seja popular, seja a de mídia, seja todas elas, né? Claro que é coisa boa e coisa ruim, mas nós temos poetas e músicos, a começar de Villa-Lobos, né? Que foi lá no Getúlio e falou: Getúlio, precisa ensinar música. E aí o Getúlio falou: não tem dinheiro para botar instrumento nas escolas, olha que as escolas públicas eram poucas. Ele falou: De não novo, né? precisa, não precisa botar instrumento. A voz é um instrumento, canto coral, aprende partitura, aprende iniciação na música, bota canto coral. Eu peguei esse tempo no ginásio, no antigo ginásio, nos dois hoje, eu fiz canto coral. Aprendi a ler música, E aprendi hoje em a dia até o próprio corpo, né? Com os barbatuques, né? O próprio corpo é um instrumento, batuques. enfim. Se não tem um Realmente instrumento, a inventa música é um viés instrumento, incrível lata para de se... cera. E o Brasil Sim, muito musical, né? E com uma culinária riquíssima, que pode trazer história, que pode trazer sociologia, que pode trazer um monte de coisa, né? tudo, geografia. A nossa cultura, inclusive a popular, é riquíssima, né?
tanto na música como na culinária. Pois é, por Eu isso a gente acho que acredita nessa interdisciplinaridade, né? Que é o que com você falou, a certeza. escola poderia ser muito mais agradável, divertida, né? E as crianças iam. A gente vê nas aulas, assim, eles ficam completamente. Eles entram na aula, né? Porque aí vai, Sim. pega as coisas e faz, e produz, e come Vira uma junto. bagunça, o professor fica incomodado, porque aquele negócio de ficar todo mundo quietinho, Ah, prestando mas atenção, Mas dançou, né? depende, mas depende, né, É, de como professor mais você jovem, não sei. E pode como ser que conduz, né? Mas na escola que ele está experimentando, está acostumado mais na coisa, a bagunça que eles faziam era a professora ficava não descontente nem brava, mas um pouco atarantada, um pouco tonta, sim. né? Eu Porque acho que teria está que talvez ser um acostumado ainda com projeto essa coisa de linha e lento. coluna, né? É. Como? Não, Como? eles Não faziam entendi. muita zona. Cada um na sua máquina procurando coisa, ela ficava um pouco numa outra função, que não é de Mas transmissora do conhecimento, é de gerente das buscas da ali, né? confusão, sei. Mas você sabe que, ó, Muda de nesses três. lugar. Entendi. Mas nesses 3 anos que a gente está nessa escola fazendo esse projeto, a gente sente que as crianças, aos poucos, elas vão se transformando ali dentro daquele espaço que é o nosso laboratório, que é a nossa cozinha, e elas vão ganhando autonomia e Uhum. elas vão ganhando procedimento. Então já não tem Isso. mais aquela confusão, sabe? Assim, Isso, é até uma porque assim, tem questão, fogo, tem faca, tem um monte de coisa, todo mundo. sim, mais Então, de a gente. risco, né, do que Mas elas navegar. foram, de alguma maneira, entendendo e ganhando todo esse procedimento. Hoje em dia, a gente vê as crianças do quinto ano já vão lá e fazem um arroz sozinha. É impressionante, assim, ver a autonomia que eles ganham, sabe? É bonito. Claro, é uma escola pequena, é uma escola particular, né? Agora, o nosso grande sonho é que realmente isso se alastre, porque é uma maneira de você fazer com que a criança entenda não só tudo isso que você falou de história, geografia, tá, né? Mas entenda toda essa questão realmente que a gente está vivendo, que eu acho que está culminando aí com essa pandemia, né? Essa questão Na pandemia, ambiental. eu li aí um pedagogo italiano, bem interessante, o cara apareceu aí na minha rede, não vou lembrar o nome, né? Que aí já é demais para minha senilidade. Mas ele era italiano. E ele dizia isso: olha, a pandemia é uma grande oportunidade para as crianças aprenderem, pensando na escola regular, né? Uhum. Desculpe, e pública. Ok. Uhum. Por quê? Porque é muito melhor que eles estejam com a mãe na cozinha, vendo como é que ferve a água, para aprender 100 graus, não sei o quê, popopó, barará, né? E ver uma receita e fazer uma receita. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu aprendi isso com a minha avó com 3, 4 anos de idade, né? Ela ficava em casa de manhã, depois de tarde ela ia trabalhar, eu ia para uma escolinha lá, particular também, porque era muito pequenininha, tinha uns 4 anos. Mas quando ela ia fazer almoço, às 10 horas, ela punha um banquinho do lado do fogão, eu ficava no fogo com aquelas panelinhas da casa pequena, que tinha em Pinheiros, panelinha de alumínio mesmo, mais pequenininha, e ela ficava no outro. Ela fazia o arroz, eu fazia o arroz. Ela punha cebola, eu punha cebola. Ela punha o arroz, eu punha o arroz. É um pouco isso, né? E aí Exatamente. dizia o italiano, posso tematizar que o arroz só vai começar a cozinhar quando ferver a água a 100 graus, né? E tal, enfim. São coisas que a escola, como ela é escola pública, eu estou falando, como ela é hoje, ela não pode fazer, porque ela tem muita criança na sala, pouco acesso e tal, né? Mas que seria muito bom se um dia ela pudesse, né? Essas escolas de ensino integral que o Estado de São Paulo fez nas zonas de risco, elas vão um pouco por aí, né? Porque como ela é período integral, no primeiro período pode ter aula regular, alfabetização, blá, 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 livro didático. No período da tarde,
eles ficam fazendo essas coisas meio esquisitas, que nem esses Sei, que são multiletrados. umas Tem oficinas, um né? espaço, né? Pode ser oficina, pode ser projeto, pode ser esses protótipos que a gente está experimentando lá. Enfim, abre outras possibilidades, né? Pois é, porque eu acho que é bárbaro, entendeu? É muito impressionante a gente ver como é que eles se envolvem, o quanto que eles aprendem dessa Sim, outra maneira, né? muito Então, mais, muito então mais. vai se perdendo. Então, eu acho que é o que você falou. A gente não pode simplesmente falar, ah, porque não tem equipamento, ah, porque não tem cozinha, porque não tem fogão. Outro dia a Fica gente, esse chororô, não tem né? mesmo, ué. Não tem mesmo, ué. A gente se vira Então e dá um outro faz. jeito, se A vira. gente A se gente vira e fez faz. uma saída da escola outro dia, que a gente foi com todos os alunos várias vezes, e aí a gente foi conhecer um condomínio cultural que tem aqui na Zona Oeste de São Paulo, e a gente montou lá, a gente levou uma boca de fogão, aí as crianças mesmo montaram a boca, nananã, fizemos uma comida lá todo mundo junto, sabe? Assim, então não Uhum. precisa de muita coisa para você cozinhar, Não, né? não. E daí você pode. Eu acho, eu sempre falei isso, não precisa entregar leite de Mercedes-Benz. Você pode entregar de carroça, Exato. né? Agora, precisa conexão, é a tal coisa da falta de vontade política. Precisa mais conexão do que qualquer outra coisa, porque agora que eles liberaram que aluno pode usar celular, cada um usa o seu, tá bom que eles vão ter uma xing-ling e tal, mas você acaba tendo alguns dispositivos na sala. Eu diria que precisa mais conexão do que equipamento, né? Porque Uhum. aí você pode fazer o que quiser, você pode achar o que você quiser. A internet é um mundo replicado, né? E você então aprendeu a cozinhar com a sua avó? É, eu morava com ela nessa época. Era uma delícia. Porque aí ela fazia tiotê, sabe o que é tiotê? Não é do seu tempo, você não sabe. Não. Eles usavam umas blusinhas de renda, que nem Luiz XV, sabe? De renda bonitinha, e que tinha aquele babadinho de renda aqui assim em volta, aqui na golinha, Sei, aqui em volta do busto. Aquilo, sabe Luiz XV, que tem aquela rendinha que é assim, assim, que é bem assim? sei. Eu guardei, está aqui o ferro dela. Eu tenho até hoje. Era um ferro que a gente chama tiotá, de tiotá. E eu ajudava ela. Põe o ferro no fogo até ele ficar em brasa, e aí faz uma voltinha, outra voltinha, outra voltinha. Ela ficava fazendo isso para se vestir, para sair trabalhar. Que Então, gracinha. era uma coisa. Depois a gente ia cozinhar. Ela comprou a panelinha de um tamanho bem bom, faça assim. Ela era braba, para burro, baixinha, portuguesinho. Mas, nossa, ela que me Te ensinou. alfabetizou também, porque ela lia jornal de manhã e jogava no chão. Aí eu pegava o jornal e falava, vó, letra é essa? Ela falava, R, tá. E essa? A. E essa com essa dá o quê? Eu perguntando. Ra. Já me alfabetizei, entendeu? Tá vendo? Por isso que sua neta é assim, tá estudando alemão agora sozinha. Pois é. Vem Precisei daí. puxar, E né? você vê como o alimento também traz uma memória afetiva muito grande, né? Você Muito falando da grande, sua avó, você já, muito grande, né? muito O grande. alimento pode conectar Ele muita é coisa, muita fundamental, gente. né? Eu adoro a minha neta, tivemos agora junto lá na chácara e tal. Ela falou, como chama mesmo aquele? Porque a escola pediu para ela levar um manjar branco. Aí, por acaso, eu passei na casa deles, ela falou, vai, sabe fazer manjar branco? Eu falei, sei. Vamos fazer manjar branco? Vamos fazer. Nem tinha farinha, fizemos com farinha de mandioca branca, em vez de, enfim. Não tinha maisena, algo assim. Mas Uhum. fizemos. Aí ela lembrou, veja como a comida é muito afetiva mesmo. Ela lembrou agora na viagem. Lembra aquele manjar branco que a gente fez para levar para a escola? A professora gostou, quer dizer, ficou como uma memória. Comida e Claro, hein? afeto tá junto, né? É isso E mesmo. isso falta na escola, né? De repente o refeitório é higienizado, a merenda escolar é É. higienizada, enfim, tudo muito divididinho, né? Nisso o Leme que tem razão, né? A escola tinha que ser um pouco menos dividida em disciplina, mais interdisciplinar, Mais orgânica, né? projetos, mais orgânica.
precisar. Roxane, por incrível que pareça, a gente está chegando ao fim, porque o Instagram só dá pra gente 1 hora. 1 hora. Então Ele a gente dá. tem mais 5 minutinhos, então eu queria aproveitar primeiro para te agradecer muito que você aceitou o nosso convite. Tem uma professora aqui falando, sou professora de uma escola pública rural e Sempre sempre lembro lembro dessa dessa fala. fala. É a Isso, a gente. Raquel que estava falando, né? É Legal. que ela entrou antes. Porque Muito rural é bem-vindos todos que complicado, estão aqui. conexão é mais complicada, né? É mais Mas você difícil pode ainda. pegar essa coisa meio makers, né? Esse raciocínio e ir fazendo, né? Mas Sim. diga, eu sei que você estava se despedindo. É que eu Estava vi a me Raquel. despedindo. Não, mas imagina, eu estou querendo agradecer todo mundo que estava aqui também ouvindo, dizer que a gente tem feito essas entrevistas aqui, então Estragar sigam leite. a gente, entregar leite com carroça lá. Ué, vamos entregar com o que pode, né? Não precisa ser de Mercedes. Não precisa ser de Mercedes. Não. É essa frase que ela falou que É, nunca esquece. É Raquel. boa mesmo, vou Raquel. usar. É, Vou usar quando falarem para mim, mas não dá para fazer comida e cultura aqui porque não tem fogão, não dá, tem. Dá. dá, dá. É isso aí. E aí vou te fazer uma última pergunta que a gente faz aqui para todos os nossos entrevistados. Hoje em dia, Roxane, qual é a sua fome? Você tem fome do quê? De vatapá. Você tem fome do quê? Eu tenho fome, bom, hoje em dia particularmente, vamos abstrair o hoje em dia, né? Vamos tirar o em dia, porque nós estamos numa situação, não da pandemia não, eu estou adorando a pandemia, mas né, nosso governo federal, que é uma tristeza, então eu prefiro fazer abstração, né? Desse pedaço. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, portanto, isso passará. Né? Eles passarão e eu passarinho, como diz o outro. Né? Tomara. Então, mas a pandemia não me incomoda muito, não. Mas eu tenho muita esperança, assim, porque eu acho que a gente tem um povo muito guerreiro, uma escola pública muito guerreira. Os professores da escola pública, para mim, são heróis, né? Que trabalham, que se interessam, que vão atrás, que querem aprender. Eu tenho contato muito bom com esse povo. Então, eu tenho muita esperança que eles passarão e nós passaríamos. Sabe? Isso aí, que Eu acho que bom. vai virar. A pandemia eu acho que podia durar, porque eu não gosto de sair de casa e agora não preciso mais sair de casa. Eu sou obrigada a ficar em casa. Então, eu estou achando o máximo. Agora estou entendendo Eu tô também por gostando. que seu filho é assim, né? Ele também é bicho do mato. O marido de Joana é bicho do mato. Quietão e tal, tem por quem puxar. Mas para mim está sendo uma beleza. Agora, o pandemônio está mais difícil. A pandemia vai bem, mas o pandemônio vai mal. Mas ele acaba, né? Não há bem que seja. Duro tem mal que nunca se acabe. É isso aí, vai acabar, sim. E, Isso. poxa, foi muito bom conhecer todo esse seu trabalho que eu não conhecia assim Obrigada. mais de perto. Agora eu sou sua fã também, igual a Raquel que falou. Obrigada por tudo que você falou. A Penha está aqui falando. Aí, beijo, Penha. Minha querida amiga do Rio Grande do Norte. Olha só. Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso conversar com você. Você é bonita e é uma simpatia. Obrigada, querida. Vamos continuar falando, vamos continuar trocando. Quero conhecer o seu trabalho mais de perto, esse que você falou que trabalhou com as cozinhas e tal. Né? Posso Esses te materiais. mandar os que são de cozinha. Quero tenho conhecer, uns 3. sim. Mando para você depois. Eu tenho seu e-mail agora, não tem? Ou tem. só o WhatsApp? Não sei, vou te mandar no fim da live, eu já te mando o meu e-mail, porque aí eu posso mandar as coisas penduradas para você dar uma olhada. A Joana estava aí também. Os outros não. A Joana estava, Fernando estava. Beijo para todos vocês. Olha lá, os Rojinhos mandando um beijo. Manda um beijo saudade pra eles, de todo Joana. mundo. Já estou com saudade. Os Rojinhos. Então, saudades de todos também. Beijos, obrigada pela entrevista. E ela vai ficar gravada aqui depois. Quem quiser assistir, que não assistiu inteira, pode olhar no nosso IGTV que ela tá aí. Tá bom.
Tá Obrigada, bom? querida, pelo Obrigada a convite. você. Um beijão. Muito prazer em te conhecer. Beijo grande. Obrigada. Até. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.